Galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Cacheta, eu sou Célio Cacheta e hoje eu vou fazer um vídeo sobre a reunião que a gente teve agora com a Corregedoria no dia 3 de fevereiro, que trata das importantes alterações da Resolução 23.659 de 2021 sobre o cadastro eleitoral. O primeiro ponto importante, foi até abordado pela Gislene, é que o eleitor conscrito na base de perda e suspensão, aquele que está no Exército, foi convocado para o Exército, não poderá realizar o alistamento eleitoral por ordem constitucional, a Constituição veda, certo? Então, se o eleitor já estiver na base de perdas e suspensões como conscrito, ele terá que esperar servir no Exército só para depois fazer seu alistamento eleitoral, beleza? Caso o eleitor já possua inscrição eleitoral e se tornar conscrito posteriormente, ele poderá fazer a revisão e a transferência normalmente, tá, gente? É só o alistamento que vai ser vedado, beleza? Isso se estiver na base de perdas e suspensões. Nesse caso, o eleitor que está sob a conscrição, ele tem um ASE 43. Quando você fizer a revisão e a transferência, foi falado na reunião que esse ASE não vai ser inativado. Você não vai ter que lançar esse ASE novamente após a revisão e a transferência, porque a gente sabe que quando ocorre a operação RAI, muitas das vezes ocorre a inativação dos ASEs, beleza? Outro ponto importante que foi falado, que só vai ser obrigatório a apresentação do alistamento militar no ano em que o eleitor completar 19 anos. Então, se o eleitor tem 18 e completa 19 naquele ano, vai precisar apresentar um certificado de reservista, o militar. Se ele tiver completado 18 naquele ano, não. Se ele tiver 20, 21, 45, só no ano que completar 19 anos. Isso foi determinado por uma reunião que eles tiveram lá no TSE. A interpretação é essa e mais nenhuma, certo? Outra inovação importante que foi discutida na reunião é que o eleitor com os direitos políticos suspensos por condenação criminal e que está na base de perdas e suspensão poderá fazer alistamento, a transferência, revisão e segunda via, certo? Então, o eleitor está com tiro de suspenso por uma condenação criminal ou outra que não seja conscrição, porque conscrição não pode. Mas as outras hipóteses de suspensão, o eleitor não tem título e está na base, ele vai poder sim fazer o seu alistamento eleitoral, tá bom? Logo após, depois que o servidor fizer o alistamento desse eleitor, ele vai ter que lançar o ASE 337, provavelmente após o processamento do RAI pelo TSE, porque antes acredito que não dá para lançar o ASE, beleza? O eleitor com direito político suspenso também, que já tem a inscrição eleitoral, ele vai poder fazer transferência, revisão e segunda via normalmente, tá? A dúvida seria se o ASE 337 seria inativado por essa operação. Eu acredito que não, né? Se a gente seguir a tônica do ASE de conscrição, nesse caso aqui, na minha opinião, vamos ver, o sistema ainda não foi implementado, mas eu acredito que esse procedimento de transferência e revisão em segunda via não inativaria o 337, tá? De suspensão. Estudo, né? Eles falaram que estão com estudo para proibir temporariamente o alistamento do eleitor com os direitos políticos suspensos até a implantação do sistema Elo, pois, nesse caso, quando isso é feito, o alistamento de um eleitor na base de perdas e suspensões, vai ocorrer a coincidência, o que dá um trabalho, dá um transtorno, né? E também tem acontecido algumas hipóteses que, por ausência de informação lá na base de perdas, está dificultando, inclusive, o lançamento do ASE 337, porque não sabe nenhum motivo ou forma que tem que ser aplicado ali no ASE 337, né? Nesse caso também, a Corregedoria está estudando a possibilidade de cancelamento dessa inscrição, né? Provavelmente o eleitor teria que fazer um novo alistamento, certo? Mas isso aqui é uma exceção, né? Outra novidade importante que foi demonstrada na reunião foi o campo de filiação. Agora tem 4 campos para preenchimento para atender a multiparentalidade. Assim, você vai ter do campo para 2 pais e 2 mães, mas ainda não foi implementado, tá? Então, esse preenchimento, é importante ressaltar que sempre deve ser feito de acordo com o documento apresentado pelo eleitor, tá? Outra coisa interessante que eu não sabia, que o Wellington falou na reunião, atualmente, se o eleitor tiver 2 mães, tem que cadastrar os 2 nomes num único campo destinado à mãe, usando a conjunção E, tá? Então, Maria Aparecida Duarte e Joana Fonseca tal, né? A dificuldade é o eleitor, quando ele for tirar uma certidão de quitação, que ele vai ter que digitar igualmente, tá? Então, não é certo colocar o nome da mãe no campo do pai. Quando ele tiver 2 mães ou 2 pais, vai ser em um único campo destinado à mãe ou pai, beleza? Haverá também um campo para preenchimento de identidade de gênero, que foi falado na reunião, mas não foi implementado. O domicílio eleitoral, a resolução autoriza o endereço do domicílio por vínculo. Nesse caso,
o endereço será de outro município. O que foi falado lá? A pessoa vai ter que comprovar o seu vínculo com o domicílio. Mas para fins de endereço, ele vai poder, inclusive, declarar o endereço de outra cidade. Por quê? O entendimento do TSE, na verdade, é que a função do endereço será para fins de comunicação com a Justiça Eleitoral e poderá ser apenas declarado pela pessoa, dispensada a comprovação. Então, a pessoa vai ter que chegar lá e comprovar o vínculo. Mas o endereço do vínculo, né? Agora, o endereço real da pessoa, onde ela mora, não precisa de comprovação, vai ser na base da declaração do eleitor, beleza? Outro ponto importante discutido foi a publicação do edital quinzenal. Não poderá que ele não vai ser mais dessa forma, a resolução mudou. A resolução propõe o que é o seguinte, que o partido seja intimado por um sistema, pode ser até o FILI, a gente não sabe ainda, e o MP ele seria comunicado por um ofício, mas essa informação ainda não foi implantada, nem o sistema, então a gente vai ter que aguardar a orientação da Corregedoria para isso. Então, dessa forma, a gente vai continuar publicando o edital quinzenal até que continue a regulamentação com aquelas restrições de dados que foram implementadas na 23, né? Na 23.500 e 659. Beleza? Ainda não decorei, mas vou decorar. Certinho? Então, vamos continuar publicando o edital, obedecendo só aquelas restrições de dados lá que restringiu alguns dados que antes poderiam ser divulgados no edital quinzenal, tá? Para que os partidos e os demais interessados possam impugnar essa transferência, o deferimento e indeferimento do RAI. Então, o edital serve para quê? Para que esse prazo possa começar a correr, né? Esse prazo de 10 dias, 5 dias para recurso, tá? Outro ponto importante que foi levantado é o seguinte: quando o atendimento for realizado de forma presencial, sem a coleta de dados biométricos, o servidor deve obrigatoriamente imprimir o RAI e coletar a assinatura do eleitor para comprovar que esse atendimento foi feito, certo? Então, nesse período aí que a gente está atendendo, todos os atendimentos presenciais, como não tem coleta biométrica, tem que imprimir o RAI e a assinatura do eleitor. Se o atendimento for biométrico, isso não precisa, mas quando não é, vai precisar. Outra coisa que foi abordado foi o eleitor com 15 anos, né, que ainda não foi implementado. Em tese, o eleitor que tivesse 15 anos já poderia fazer o título, mas, infelizmente, o elo ainda não está adaptado. Então, continua da mesma forma. Os eleitores com 15 anos no ano eleitoral vão conseguir fazer o título se completarem 16 até a data, inclusive, da eleição, certo? É o que já funcionava antes, então, por enquanto, não está implementado. De qualquer forma, o direito ao voto do eleitor vai ficar atrelado ao aniversário dele. Por exemplo, o eleitor fez 15 anos, né? Nessa regra nova, por exemplo, ele consegue fazer com 15 anos. Mas se ele fizer aniversário em dezembro, ele não vai poder votar. O nome dele não vai estar na urna. Só vai para a urna a partir do momento que ele completou 16 anos. Gostaria de agradecer ao Wellington, a Gislene, a Juliana Sade, pela excelente reunião. Está aqui minha contribuição para quem não pôde participar, um resuminho conciso. Se tiver alguma coisa errada aqui, a gente vai corrigindo aqui na descrição do vídeo, tá? Se alguma dessas informações eu tiver entendido errado. Um grande abraço. Fui!